Pietra, você sabe que você compartilhou conosco uma notícia do Infomoney que o Trump ele cortou 13 bilhões de reais, né, o valor em reais, em dólares seria o quê? 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de dólares para Harvard, porque ela rejeitou exigências feitas por Washington. Washington Sim. vai contribuir, mas ela tem os parâmetros para ela contribuir. E muito se fala, fica falando que quanto à diversidade. Mas, na verdade, tem uma exigência que o Washington fez que é pouco explorada, que é o seguinte, que é garantir auditoria para ver se a universidade ela garante a diversidade dos pontos de vista. E sabe o que é interessante? Porque nós estamos falando dessa notícia do fato do Alexandre de Moraes não poder mais pisar nos Estados Unidos, o que pode ser estendido a ministros como Barroso, Gilmar Mendes e Paulo Gonetti, o PGR. O timing dessa notícia, o timing desse corte para Harvard é muito curioso, porque na semana passada, quem é que estava em Harvard tecendo loas, falando Alexandre maravilhoso? Barroso. Quem estava em Harvard falando Alexandre eu autorizo? Gilmar Mendes. E justo na segunda-feira, o governo Trump, que está com esta penimba em curso, corta mais de 2 bilhões de dólares de Harvard. Você acha que pode ter alguma sincronicidade desses fatos? Será? Não, é sabido que Harvard, assim como uma boa parte dessas universidades tão aclamadas no Brasil, essas americanas, são um antro wokeista, né? É wokeista, né? É do que fala. O próprio Trump, ele assume, ele fala, estou cortando essa verba justamente porque eu quero combater essa agenda. Eu quero combater a agenda de gênero, eu quero combater a agenda... Enfim, toda essa pataquada que nós... agenda feminista, enfim, todas essas pautas que nós sabemos que vem da esquerda. Então, ele deixou claro, mas um outro ponto também é que o brasileiro, a gente cresceu com aquela ideia de que tem que investir na educação, né? O brasileiro, o mais importante é investir na educação. E nós sabemos, ao mesmo tempo, que o Haddad, por exemplo, destinava 18% do PIB brasileiro ao Ministério da Educação. E, nesse mesmo período, nós caímos para o 57º lugar no PISA. Mas aí eles estão... Aí não é mentira. Porque eles têm a mentalidade de tem que investir. Tem que investir. Uma agora coisa é investir, a mentalidade de investir, Exatamente. A outra coisa do tem que investir. Exatamente. E assim, o Brasil extrapolava todos os limites nesse sentido, né? Porque os países melhor posicionados destinavam no máximo 14%, que era o caso da Dinamarca, se não me engano, não me lembro o país, mas, enfim, e os outros eram muito abaixo disso. Então, só o Brasil colocava 18%, era tipo o Brasil e a Venezuela, assim, que colocavam acima de 16%, que destinavam acima de 16% do PIB às instituições de ensino. Então, o Trump, assim, ele está seguindo a agenda que ele se dispõe, ele sempre criticou a cultura woke, ele sempre criticou essa agenda e, de fato, existe muito estudo na Harvard, claro, tem coisa boa, não dá pra falar que é tudo ruim, mas hoje faz muito mais, assim, me desculpa, mas assim, hoje está muito pior do que bom, porque eles, inclusive, estão moqueando muito, moqueando é uma palavra horrorosa, né? Eles estão escondendo das pessoas coisas, erros grotescos que acontecem lá dentro. Em no começo dos anos 2000, teve o escândalo do Climate Gate, por exemplo, que eram vários e-mails trocados entre estudiosos da Harvard, constatando que o aquecimento global antropogênico era uma farsa. E eles esconderam isso de todo mundo. E nisso tudo muito dinheiro rolando. Então, você imagina que um presidente dos Estados Unidos, estando a par disso tudo, e tendo uma boa parte do PIB na mão para colocar na educação, ele vai querer podar essas coisas, ainda mais se comprometendo a combater as mentiras, a combater essa agenda toda. Então, é belo, justo e moral que ele faça isso, né? E, claro, você comentou sobre os ministros, né? Que vêm por lá, não são só os ministros, são todas as pessoas da cúpula... como é que a gente pode dizer, né? Os socialistas fabianos brasileiros. Não tem um que não passou por Harvard, né? Então, Harvard é uma fábrica de esquerda burguesada
com a diferença de que eles sabem lidar com os talheres. Mas você sabe que eu já comentei isso ontem, né? Quando nós falamos, nós falamos ontem, né? Até o professor Mangabeira Unger, que não é titular de filosofia do direito em Harvard, ele vê como aviltante a presença de ministros do STF para falar de democracia em Harvard. Porque, na verdade, é isso, João, o que já está vendo em Harvard chamando o Nardoni para falar de paternidade responsável. A gente está falando de chamar a Suzanne von Richthofen para falar sobre o amor que se deve aos pais. Nós estamos chamando o João de Deus para falar de meu corpo, minhas regras. Nós estamos chamando, bicho. Nós estamos chamando corrupto para falar de honestidade. E no caso de Harvard, nós estamos chamando pessoas que estão apoderadas, têm suas cadeiras num conselho de ministro um conselho de ministros que é regido pelo fascismo acadêmico. Que sentido faz eu chamar fascistas acadêmicos para discutir democracia com o dinheiro do governo? Pois é, Pavinato, você vê que até para preservar a grandeza da instituição, seria esperado, como os fatos estão quentes, né, estão sendo discutidos, né, julgamentos, enfim, até para preservar a instituição, seria interessante afastar. Mas no caso específico do Alexandre de Moraes, você vê que ao longo da sua trajetória, ele mesmo foi moldando o discurso dele. Por isso que, né, se tem essa tese dos donos do poder, e que esses que nos aparecem como donos do poder não estariam, na verdade, instrumentalizando toda a coisa ali de quem tem mais interesses. Porque o Alexandre de Moraes, em tese, lembra que ele era mais colocado assim à direita, né, cortando pé de maconha, aquela cena icônica. Depois ele foi virando para a esquerda, ele fez uma tese, na minha visão, de extrema esquerda, na livre docência da USP, questão de populismo digital, aquele pastel de vento todo que a gente vê hoje em dia, com o objetivo de censura. Ele foi mudando o lado, me parece. O próprio Gilmar Mendes também se põe as falas dele anteriores com as atuais, parece que um estaria brigando com o outro, porque eles vão mudando toda a história. E o pior é que a Constituição é a mesma. É a mesma. E os personagens são os mesmos. Você pensa, hoje o Gilmar Mendes está saindo notícias que ele manda até na Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, é um poder que ultrapassa tudo. Mas, infelizmente, me parece que para os Estados Unidos o Brasil está num tema secundário. O tema está avançando lá nos Estados Unidos, mas até para fins de gerência do mundo, vamos colocar assim, o Donald Trump tem temas muito mais quentes para ele lidar. E o Alexandre de Moraes, a gente vê que ele não recua, né? Ele não tem... Talvez o único recuo, colocar assim, tenha sido a Débora, um ou outro ali, mas a pressão foi muito grande. Mas, no geral, ele avança. Então, se vier alguma sanção contra ele, o Estado brasileiro vai dar um jeito de criar um CNPJ especial para ele, alguma figura jurídica especial para ele continuar usufruindo dos benefícios deles no exterior. Porque, assim, o poder é deles. Eles decidem absolutamente tudo em todas as instâncias e embaixo vai todo mundo aceitando aquilo com normalidade.